1. Já alguma vez esteve numa doca, a olhar para um barco usado que parece absolutamente perfeito, apenas para se questionar que segredos se escondem debaixo daquele gel coat brilhante? Sabe quais as embarcações que são, na verdade, armadilhas financeiras disfarçadas de negócios incríveis? O que acontece quando uma pechincha de $7.000 se transforma num pesadelo de $15.000 antes mesmo de sair da marina? Todos os barcos desta lista parecem estar em boas condições na doca, apresentando um gel coat limpo, um número razoável de horas no contador e um preço que parece demasiado bom para deixar passar. Essa é a armadilha. Estes são os barcos onde os problemas se escondem atrás da fibra de vidro, debaixo do convés, dentro das longarinas e nas profundezas do sistema de transmissão, onde uma inspeção visual não consegue chegar. As faturas de reparação destes barcos não começam nos $500. Começam nos $5.000 e sobem a partir daí. Alguns destes problemas são tão caros de reparar que o barco acaba por ser enviado para a sucata em vez de arranjado. Eis o que o vendedor não lhe está a dizer sobre estes 7 modelos específicos. Top 1. Four Winds Horizon 210. A Four Winds constrói barcos com um visual atraente, e os Horizons usados mantêm um apelo estético razoável, mesmo com 8 a 10 anos de idade. Essa qualidade estética mascara a realidade da manutenção do motor interior com coluna, stern drive, que se encontra por baixo. O Horizon 210 utilizava motores Volvo Penta na maioria das configurações, e um exemplar usado com mais de 400 horas num motor Volvo assenta em manutenção adiada, que o comprador comum não consegue avaliar visualmente. Os coletores de escape e os risers da Volvo têm uma vida útil de aproximadamente 5 anos ou 500 horas em água salgada, e ainda menos em águas mistas ou salobras. Se o proprietário anterior navegou com o barco em água salgada e não substituiu os coletores dentro do prazo, o comprador está a um riser rachado de ter um motor com calço hidráulico. Essa falha é catastrófica e total. O motor fica destruído num Four Winds usado comprado por $25.000 a $35.000. E a substituição do motor custa entre $8.000 e $14.000. O barco que parecia um bom negócio torna-se a compra mais cara que alguma vez fez por hora de diversão. Top 2. Bayliner 175 Bowrider. O Bayliner 175 foi vendido em enormes volumes durante as décadas de 2000 e 2010 como um dos barcos de proa aberta, Bowriders, novos mais baratos disponíveis. Existem exemplares usados por todo lado entre $5.000 e $12.000, e esse preço atrai compradores de primeira viagem que não sabem o que procurar. Eis o que acontece. Os 175 utilizam um espelho de popa com núcleo de madeira e longarinas de madeira unidas ao casco com fibra de vidro. Quando o gel coat racha, e racha cedo nos Bayliners, a água infiltra-se no núcleo de madeira e inicia um processo de apodrecimento que é invisível do exterior. Um Bayliner 175 usado com um espelho de popa mole necessita de uma substituição do mesmo que custa entre $3.000 e $6.000. Longarinas moles acrescentam mais $4.000 a $8.000 num barco pelo qual pagou $7.000. Os peritos navais relatam que uma percentagem significativa de Bayliners, usados com mais de 8 anos, apresenta algum grau de deterioração no espelho de popa ou nas longarinas. O vendedor pode genuinamente não saber. A madeira apodrece de dentro para fora, e quando se sente a flexibilidade debaixo dos pés, os danos já são estruturais. Um Bayliner de $7.000 com um espelho de popa apodrecido não é um barco de $7.000, é um passivo. Top 3. Rinker Captiva 246. As múltiplas mudanças de proprietários da Rinker criam um risco significativo no suporte de peças. Mas o Captiva 246 acrescenta outra camada de complexidade. Estes são bowriders e deckboats maiores,
com sistemas mais complexos, mais canalizações, mais componentes elétricos e mais componentes integrados que são específicos do casco. Um Captiva 246, usado de 2014 a 2018, é comercializado por $22.000 a $35.000 e vem com um sistema de transmissão interior com coluna que acarreta todas as responsabilidades de manutenção padrão. Mas com este tamanho, o sistema de bomba de porão, a entrada de água bruta e a canalização do viveiro acrescentam pontos de falha que os Bow Riders mais pequenos não têm. Os proprietários relatam a descoberta de passa-cascos corroídos, ligações do aquecedor de água avariadas e braçadeiras de mangueira deterioradas que permitem uma lenta intrusão de água abaixo da linha de flutuação. Nenhum destes problemas é detetado numa inspeção visual na doca. Todos eles aparecem na pior altura possível, que é quando se está na água com a família. Uma vistoria abrangente custa entre $400 e $600 num barco deste tamanho. Ignorá-la poupa $500 e arrisca entre $5.000 e $15.000 em reparações ocultas. Top 4. Sea Ray 185 Sport. A Sea Ray tem o reconhecimento de uma marca premium, e os 185 Sports usados de meados da década de 2000 a meados da década de 2010 são comercializados por $12.000 a $22.000. Os compradores confiam no nome e assumem que a qualidade da Sea Ray os protege, mas não os protege do motor interior com coluna Mercruiser aparafusado ao espelho de popa. Um Sea Ray 185 usado com 300 a 500 horas no motor está a aproximar-se ou já ultrapassou o intervalo em que a substituição dos foles, a manutenção do rolamento do gimbal e a inspeção do coletor de escape se tornam críticas. Se o proprietário anterior adiou alguma dessa manutenção, e a maioria dos proprietários recreativos falam, o comprador herda entre $3.000 e $5.000 em trabalhos imediatos no sistema de transmissão. Um coletor de escape ou riser corroído, que não foi substituído dentro do prazo, pode rachar e permitir a entrada de água bruta no motor, destruindo o bloco. Trata-se de uma falha de $6.000 a $10.000, que acontece sem qualquer aviso numa tarde de domingo. O nome Sea Ray garante-lhe um interior mais agradável do que o do Bayliner, mas não lhe garante um motor que se manteve sozinho, enquanto o proprietário anterior ignorava o plano de manutenção. Top 5. Glastron GX205. A constante mudança de proprietários corporativos da Glastron significa que os exemplares usados acarretam um risco único que a maioria das outras marcas não tem: o suporte de peças. Um Glastron usado de 2012 pode necessitar de um atuador de flap específico ou de uma reparação do casco com a cor exata do gel coat. E a atual empresa-mãe pode ou não ter esse componente em estoque. Os proprietários relatam ter de ligar para 3 ou 4 concessionários para localizar peças específicas da Glastron que deveriam ser itens de manutenção de rotina. Quando a disponibilidade de peças se torna uma caça ao tesouro, os prazos de reparação estendem-se de dias para semanas. O GX205 também utiliza uma construção com núcleo de madeira no espelho de popa e nas secções do piso, e a qualidade do gel coat da Glastron, de determinados anos de produção, tem sido questionada por proprietários que sofreram fissuras prematuras que permitiram a infiltração de água no núcleo. Um Glastron usado por menos de $15.000 parece uma pechincha até estar há 3 semanas numa reparação à espera de uma peça que ninguém tem em estoque. Top 6. Chaparral 210 SSI. A Chaparral constrói um Bow Rider legitimamente agradável, com ajustes e acabamentos acima da média. O problema de comprar um usado é a mesma bomba relógio do motor interior com coluna, mas a um preço mais elevado que torna as contas ainda piores. Os 210 SS usados de 2015 a 2019 são comercializados por $25.000 a
a 38 mil dólares. A esse preço, os compradores assumem que o barco está em condições mecânicas sólidas. O que não veem é o motor Volvo Penta, ou Mercruiser por baixo, que pode estar a uma substituição de Follies, falhada de sofrer uma intrusão de água na caixa de transmissão. As peças da Volvo Penta custam cerca do dobro dos componentes comparáveis da Mercruiser, e a reconstrução de uma coluna Volvo custa entre 4.500 e 7 mil dólares, contra 2.500 a 4.500 dólares numa Mercruiser. Comprar um chaparral usado, sem retirar a coluna, e inspecionar cada vedante, rolamento e fole, é apostar 5 mil a 7 mil dólares nos hábitos de manutenção do proprietário anterior. A maioria dos compradores não retira a coluna, e a maioria dos compradores perde essa aposta nas primeiras duas épocas. Top 7. Tahoe Q7. A Tracker Marine constrói a linha Tahoe para atingir preços agressivos. O Q7 era o seu bowrider de gama média, e os exemplares usados são comercializados por 10 mil a 18 mil dólares. A construção reflete o preço-alvo. Proprietários e peritos relatam uma aplicação de gel coat mais fina em comparação com marcas premium, ferragens que corroem mais rapidamente do que os equivalentes em aço inoxidável e componentes interiores que se deterioram em 5 a 7 anos de uso normal. Mas o perigo no mercado de usados com o Tahoe Q7 especificamente é o motor interior com coluna. Muitos Q7s vinham com motores Mercruiser de 4,3 litros, e os exemplares com mais de 400 horas estão no limiar em que o desgaste dos segmentos, a corrosão do sistema de escape e a degradação dos vedantes da unidade inferior se tornam prováveis. Um teste de compressão e a inspeção do óleo da unidade inferior são inegociáveis antes da compra. E o número de compradores do Tahoe Q7 que ignoram ambos é notavelmente elevado, porque o preço parece demasiado baixo para justificar o custo de uma vistoria pré-compra. É exatamente assim que se acaba por ser dono de um barco de 14 mil dólares com um problema de motor de 5 mil dólares. Se estes avisos mecânicos e custos ocultos mudaram a forma como olha para o mercado de barcos usados, por favor, subscreva e deixe um gosto neste vídeo. Dedicamo-nos a descobrir as verdades técnicas e os problemas históricos de manutenção que os vendedores tentam frequentemente manter escondidos debaixo da superfície. Proteja a sua carteira e o seu tempo na água, mantendo-se informado. A nossa próxima investigação sobre os segredos da indústria será lançada em breve. Mantenha-se vigilante e mantenha os seus investimentos à tona.